forma diferente, Senhor, Pai. Que a Tua voz, ó Pai, que irá alcançar a Tua igreja através da Tua filha, Pai, alcance o seu coração, Senhor. Que ela possa, Senhor, trazer tudo aquilo que a Tua igreja precisa, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Marcelo, quer que eu ore por você? Pelo amor de Deus, por favor. Fazendo só um gancho ao que ele falou, isso é tão verdade das primícias que eu lembro quando eu trabalhava com a minha mãe, a gente recebia no dia, né? Era salão, então todas as vezes que chegava no fim do dia, a gente pegava o dinheiro do dia, ela ensinava isso pra gente, tirava o dízimo e colocava no envelope e deixava lá. No final do mês, ou no dia determinado, a gente pegava aquele dinheiro que já era do dia, a gente não fazia nada. A gente não repunha material, a gente não comprava nada. E a gente fazia 50%, né? Na época o pé irmão era 20 conto, irmãos. Olha que bênção de Jesus. Aí ela dividia com a gente 50%, a gente pegava aquele valor, tirava o dízimo, e aí depois do que sobrava, aí a gente fazia a divisão, porque o material era por nossa conta. Então a gente separava 50% do que sobrou para o material e os outros 50% a gente sai gastando que nem louca. 5 conto. Mas uma criança de 13 anos, 14, era maravilhoso, né? No fim do mês, além da gente ter sido fiel com aquilo que o Senhor nos estabeleceu, a gente sabia quanto tinha feito naquele mês, irmãos. Virava contabilidade o negócio. A gente já falava, olha, esse mês a gente faturou bem, né? Metido empreendedor. Então seja fiel. Eu já fui muito abençoada por nunca deixar de ser fiel ao Senhor. Muito abençoada. Muito, irmãos. Muito, de verdade. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele ama quem obedece. E se é mandamento, obedeça, porque é melhor obedecer do que? Só a Aninha está aqui, né? É melhor obedecer do que? Ih, gente, ficou pior. Sacrificar. Vou colar. É melhor obedecer do que? Sacrificar. Pastor Fabiano, se você estiver assistindo essa live, estamos com saudade do Senhor. Amém, igreja? Amém. Por favor. Já deu. Está na hora de voltar. Já abraça a mãe, a irmã. Chega. Já resolveu o que tinha que resolver. Eu gostaria que você aplaudisse a Deus pela
Senhor nos confrontará no dia de hoje. Você que está disposto a ser transformado e mudado pelo Espírito, pode dizer amém? Amém. Aleluia. É 13 a minha. É que minha letra está meio fada aí, né? Tá perdoada. Pede revelação, irmã, para entender o que está escrito, hein? Amém? Amém. Todos encontramos? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical. Amém. Aleluia. Vamos ver a palavra. Diz assim, eu vou ler aqui no telão para ficar tudo igual. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga filhos de Deus. Filhos de Deus. Mais forte, filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Por isso que eu falei, pastor, que nem precisava de ministração mais quem estava na escola bíblica, né, Janice? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo, aleluia, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar por você e interceder pela sua vida nessa noite, neste dia. Em pé. Essa mania de falar. Pai, nós nos colocamos na sua presença mais uma vez. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que são tantos. Aqueles particularmente que nos afastam, Senhor, do entendimento da Tua palavra, de compreensão daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor prepare os nossos corações no dia de hoje para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que o nosso coração seja terra fértil, que ele esteja preparado para receber a semente da Tua palavra, que germine e frutifique dentro de nós e a transformação, Senhor, seja de dentro para fora. Senhor, eu quero também em nome de Jesus, pela autoridade, Senhor, de Cristo na cruz, repreender todo o espírito maligno que venha, Senhor, tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem preparado para nós no dia de hoje. Senhor, que todo principado, potestade, hoste espiritual seja dissipado em nome de Jesus. Que todo agir satânico na nossa mente, no nosso coração, seja repreendido em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem agora: sai em nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado. Leva a nossa mente cativa ao Teu santo trono. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor? Eu não sei você, mas quando eu leio a carta de Romanos, eu tinha... Você conseguiu ler, pastor? Boa parte. Forte, né? Forte. Eu tinha uma certa dificuldade para entender, porque eu acho a carta de Romanos muito profunda. Paulo é muito específico em coisas assim que para mim era um pouco confusa, meio obscura. Por quê? Por quê? Aí ontem eu falei, não é possível, gente. Eu reli, eu falei, Senhor, o que acontece aqui? A carta de Romanos foi escrita para os judeus convertidos ao Evangelho, ao cristianismo, entenda. E também para os gentios de Roma, que havia se convertido ao cristianismo. Aí vem o detalhe: Paulo, ele era cidadão de Roma, mas ele era judeu e fariseu antes de se converter ao cristianismo. Paulo, por isso que quando ele se converte, o Senhor avisa o profeta que ele vai
encontrá-lo, o profeta fica apavorado, porque Paulo, sendo fariseu, ele observava a lei, mas também garantia que essa lei fosse cumprida, e quem descumprisse pagava com a vida, e era exatamente onde se encaixavam os cristãos naquele momento em que Paulo teve o encontro com Jesus. Daí a profundidade da carta aos romanos, porque Paulo não estava falando com qualquer judeu romano, muito provavelmente Paulo estava falando com os judeus que eram mestres da lei e tinham se convertido ao cristianismo. Então, aí começou a ficar claro para mim, porque ele usava terminologias tão profundas. Ele entendia bem como os fariseus se comportavam. Existe um texto em Mateus 20, eu não vou lembrar o capítulo agora, que Jesus combate as práticas farisaicas, porque os fariseus, eles usavam, quando eles iam adorar o Senhor no culto, umas caixinhas que eles chamavam de filactérios. E dentro dessas caixinhas, eram duas, eles amarravam uma aqui, perto do coração do braço, e colocavam uma outra na testa. Dentro dessas caixas, haviam 4 textos bíblicos, na verdade da Torá, né? 2 de Êxodo e 2 de Deuteronômio. Eles falavam sobre a saída do Egito, sobre separar todas as primeiras coisas ao Senhor, sobre obediência ao Senhor e sobre a recompensa pela obediência. Todas as vezes que eles iam adorar ao Senhor, eles colocavam esses adereços para se lembrar de onde o Senhor os tirou, de como o Senhor é fiel, mesmo eles sendo infiéis. Mas os fariseus não estavam aqui para brincadeira, não é mesmo? Eles se vestiam de entendedores das leis, eles falavam como entendedores das leis, eles conversavam como entendedores das leis, mas eles não eram transformados pela verdade da lei. E para mostrar que eles eram santos como a lei exigia, eles começaram a aumentar o tamanho dessa caixinha. Sabe aquela coisa da melancia no pescoço? Eram os fariseus, tipo duplicaram. Então uma coisa que era para ficar pequenininha assim, estava desse tamanho no meio da testa na hora que eles iam fazer a adoração. E aí Paulo começa a tratar com esse tipo de pessoa que Paulo fala. Pessoas que tinham conhecimento da verdade, pessoas que tinham uma história com o Deus de Israel, pessoas que vinham da descendência daquele povo que viu o mar se abrir, que viu a água sair da rocha, que viu o monte tremer, mas conheciam a Deus não andavam com ele, porque dentro deles era como sepulcro caiado. Eles não mudavam a maneira de ser por dentro. Se vestia como crente, falava como crente, tinha a Bíblia de crente, tinha a gíria de crente, porque crente tem gíria. Crente tem, vocês sabem disso, né? Atribulado, incircunciso, não é? Tem uns negócios que só a gente entende. Eles eram assim, irmãos, mas não tinha intimidade com o Deus dos crentes. E então Paulo começa a falar com eles. E o texto começa a falar disso. E digo mais, eles sabiam que tinham a herança de ser filhos de Deus, mas eles não agiam como filhos, porque eles carregavam a culpa com eles. O texto que nós lemos, ele fala sobre andar em espírito. A maioria dos crentes que não tem intimidade com Deus, porque o ser humano, para fazer parte de um grupo, ele imita o outro. Isso é sociológico, irmãos. A sociologia fala sobre isso. Para que eu me faça interagir com um determinado grupo de pessoas, eu imito. E às vezes nós, cristãos, com tantos anos de evangelho, estamos na igreja imitando os outros irmãos. O irmão que fala bem, o irmão que canta bem, o irmão que adora. Você já viu a criança pequenininha, quando está na igreja, ela está numa igreja que é mais avivada, ela observa um dia de culto, 2, 3, daqui um mês ela está fazendo igual. Ela levanta a mão e fica, aleluia, glória a Deus. Ela entende o que está acontecendo? A maioria das vezes não, a não ser que o Espírito Santo toca aquela criança, enfim, né? Casos à parte, a maioria das vezes não se entende o que está. Ela só faz porque ela está vendo alguém fazer. E o Senhor está dizendo para nós aqui hoje, pare de andar como alguém que está vendo o outro fazer. Eu quero te mostrar como é. Eu quero fazer você sentir isso. O tema do mês
Você só pode adorar o Senhor com uma vida em transformação. Mas, irmão, eu venho aqui, eu canto, glória a Deus, aleluia. Acabei de pedir para o vento do Espírito soprar em mim e dizer que para te adorar o Deus é depois que eu nasci. Foi mesmo? A gente vai ver no decorrer da administração que nem sempre a gente fala, a gente canta o que a gente não faz. E esse é o problema da geração, da maioria dos cristãos no decorrer desses 2000 anos depois que Cristo veio. Todas as vezes. E eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim: eu estou sentindo uma necessidade de tomar uma postura diferente porque eu entendo que isso e que aquilo. E aí, enfim, eu comecei a conversar com o Mateus e o Mateus falou: será que isso vai dar certo? Eu falei: amor, a grande maioria das pessoas que querem fazer uma revolução não faz revolução. Quem revoluciona começa a fazer algo que não fazia ideia que ia acontecer. John Wesley foi um. Você acha que John Wesley um dia sentou e falou assim: daqui uns 200 anos vai ter uma igreja chamada Metodista Wesleyana? Eu vou fazer isso. Não, irmãos. Ele só fez o que ele tinha que fazer. Ele viu a necessidade de um povo, foi lá e criou um método e começou a aplicar. 200 e lá vai anos depois, cá estamos na Metodista Wesleyana. Quando eu chegar lá, eu falo: Wesley, vem cá, chegar no céu. Tinha noção do que você estava fazendo? Se eu te contar que em 2023, você tem noção disso? Gente, a Metodista Wesleyana era tão grande que ela foi dividida em regiões no Brasil. Tem noção disso aí? Irmãos, a grande maioria das vezes a gente acha e recebe as ministrações, profetiza: Deus tem algo grande na sua vida, mas talvez o seu algo grande para você é pequeno. Talvez o seu algo grande é algo simples, que você vai começar a colocar, a projetar um texto de mensagem ali para a gente ler. É ajudar o pastor, olha, eu estou vendo que de repente se a gente fizer aqui, assim, assado, acho que vai ser melhor. Né? Pode ser que... O que o senhor acha? E as pessoas ficam com essa mania, principalmente agora, de 2000 para cá, uma necessidade de se autoafirmar, de ser afirmado. Deus te chamou para uma grande obra e aí você vai falar para multidões. Será que é isso mesmo? O que eu estou querendo dizer para você aqui é que nada disso vai acontecer se você recebeu essa profecia, se você não tiver uma transformação de dentro para fora. E essa transformação de dentro para fora é o que adora a Deus. Adorar a Deus não é só você vir aqui e cantar afinado com abertura vocal, com a banda perfeita. Isso não é adorar a Deus, isso é consequência de uma vida de adoração. Adorar a Deus não se trata de música, irmãos. Adorar a Deus não se trata de louvor, não é isso. É isso também. E aí quando você ouve temas como eu posso adorar o Senhor, parece que fica restritivo ao grupo de louvor da igreja. Que eu nem vou chamar a gente de levita, porque para a gente ser levita a gente tem que comer muito arroz e feijão. Não tem levita na igreja hoje. Na igreja no geral, não da nossa. Não se tem levita. Primeiro porque tinha que ser naquilo de Levi. Segundo que para a gente ser levita a gente tinha que fazer muito mais. Vir aqui e só adorar o Senhor e tocar, isso é a consequência de uma vida em adoração. E toda vez que a gente ouve falar em adoração, qual é o texto que a gente lembra na hora? Eu vou pedir para alguém abrir no livro de João, capítulo 4, e ler João 4, 23 e 24 enquanto eu tomo água. E aí, quem não for ler já pode dar glória a Deus, aleluia, que é de graça, viu, irmãos? A gente é avivado aqui, né, pastor? Amém. Quem achou pode ler. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Todos conhecem esse texto? É o texto da mulher samaritana. Bom dia, gente! Bom dia! É o texto da mulher samaritana. Aleluia! Contextualizando, Jesus precisava ir para um determinado lugar. E o texto
autor foi muito específico. Fala aqui, Jesus, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, versículo 3. E o 4 diz assim: era necessário passar por Samaria. Havia outros tipos de caminho, mas aquele era o mais rápido para chegar onde ele queria. Primeiro ponto. E o segundo ponto é porque ele tinha um encontro marcado com uma pessoa que nem sabia. E então, Jesus está lá e a mulher chega, e o texto fala também que ela chega na hora sexta, que era num período da tarde onde o sol estava causticante. Você fritava um ovo. Eu não ia falar na calçada porque não tinha, né? Era deserto, então não tinha. Mas dava, irmãos, para fazer um macarrão de tão quente que estava. E por que essa mulher ia nesse horário? Porque essa mulher vivia em uma vida de promiscuidade. E se ela chegasse lá no horário que as outras mulheres estavam pegando água, ela seria a chacota. E então Jesus encontra ela e começa um diálogo. E diz para ela o quê? Me dá. Imagina você, num dia de sol, carregando cântaros de barro nas costas, que não devia ser um sol, devia ser uns 2, 3. Num sol, cansada, suada, o cara chega e te pede água. No mínimo estranho, até porque homem não falava com mulher. O judeu não falava, principalmente se fosse samaritano. Ela já estava irritada com toda essa rotina. E aí ela ficou mais porque ele estava falando com ela. E ela falou: por que você está falando comigo? Por que você está me pedindo água? Ele falou: se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais pediria água. Você nunca mais teria sede. E então, ela olha para ele e fala assim: eu não teria sede? Com que você vai pegar água? Nem cântaro você tem aí. Vai pegar água com quê? Jesus, você não está entendendo a conversa, eu acho, né? Vamos lá. A água que eu tenho vai matar a sua sede. E o texto diz que ela fala: nossa, seria excelente. Seria ótimo se isso acontecesse. Que aí eu ia precisar vir aqui uma hora dessa. Aí ele interagiu com ela. E aí ele diz assim para ela: então vai lá, busca o seu marido e vem aqui, que eu te dou água. E ela olha para ele e diz: eu não tenho marido. E aí Jesus começa a operar na vida dela, na necessidade dela, para que ela consiga entender quem ele é. E ele diz para ela: disseste bem, tiveste 5 maridos, e esse ainda que você tem não é seu. Ela toma um susto. Aí ela: nossa, o senhor é profeta? E aí vem mais uma outra necessidade, porque eles estavam afastados, eles não tinham ligação com os judeus. O senhor é profeta? Me diz uma coisa: nós adoramos aqui, porque eles adoravam num lugar determinado lá, onde Jacó abriu um poço, e para eles era um milagre. Preste atenção no contexto disso, para que você consiga entender onde o Espírito Santo quer te conduzir hoje. Nós adoramos aqui e os judeus dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém. Ele olha para ele e fala assim: você não está entendendo ainda, né? Vocês adoram quem vocês não conhecem, porque eles iam lá, adorava de manhã a Deus e à tarde estava fazendo sacrifício para outros deuses. Sabe assim? Quando a gente vem no culto no domingo de manhã, aí chega em casa, começa a reclamar que tem que trabalhar na segunda, que tem boleto para pagar. Sabe? Assim? Mais ou menos isso. E aí, os judeus adoram quem eles conhecem, mas eu te digo uma coisa: haverá um dia em que não se adorará nem aqui, nem em Jerusalém. Haverá um dia, e eu quero dizer para você, irmão, que nós estamos neste dia. Aleluia. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que é que Jesus usou espírito e verdade na mesma frase, irmãos? Você acha que foi coincidência? Pelo tempo que você tem de evangelho com Deus, você acha que Jesus trabalha com coincidência? Porque não tem como ter o espírito e viver em mentira. Não tem como adorar a Deus em espírito e viver uma vida de mentira. Não tem como.
Você entende o motivo? Nesse texto, os derivados da palavra apontam para o Espírito Santo, ele nos constrange à remissão do pecado. Quando ele fala aqui, o Espírito nos convence do pecado. Remissão do pecado, justiça. A tradução do grego fala isso, irmãos, não é uma que eu fui procurar no Aurélio, no Michaelis. Não, a tradução do grego diz: ele nos constrange à remissão do pecado, justiça, integridade e equidade, juízo. Nos traz a consciência da condenação à morte. Olha o que o texto diz. E quando ele vier, ele quem? O Espírito convencerá o mundo do pecado, arrependimento ao pecado, da justiça e equidade e juízo, condenação, consciência de condenação à morte. Justiça é que eu não tenho uma vida de integridade, que eu não tenho uma vida em retidão. Equidade é que eu não consiga aceitar que o meu irmão, que cultua comigo todo domingo, que vive em comunhão comigo todo domingo, passe necessidade e eu tenha um pão e eu não divida com ele a metade do pão. Isso é equidade. Tratar os iguais nas suas igualdades e os desiguais nas suas desigualdades. Não tem como viver em espírito e fechar os olhos para a necessidade das pessoas, irmãos. Não tem. Se você vive em espírito e você não tem um dia na sua semana com seu coração aflito pela dor das crianças abandonadas, pela dor das crianças que sofrem violência doméstica, pelas famílias que estão embaixo da ponte desabrigadas, pelos moradores em situação de rua, você não está vivendo em espírito. Não tem como viver em espírito e não se afligir com isso. Tirar um dia na sua semana para orar pelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Não tem como. Que essa palavra ecoe no seu coração. Que essa palavra traga angústia ao seu coração, no sentido de caminhar em espírito o tempo todo. O Espírito nos conduz à verdade. Irmãos, não tem como você adorar a Deus e chegar no seu trabalho falando palavrão. Não tem como você adorar a Deus e chegar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nas suas reuniões de família, instigando fofoca. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de evangélico que se diz cristão convertido. Não tem como. A Vivi outro dia falou assim: tem um rapaz lá no serviço que é só para envergonhar a classe. Só para envergonhar a classe. Chegou lá falando que é crente. Porque antigamente, há um bom tempo atrás, quando você falava que era cristão, tinha-se um respeito. Até no movimento, até na periferia, quando o cara saía da criminalidade, saía da vida do crime e falava que saía porque era cristão, ele era perdoado. Mas se vacilasse, já era. Vocês estão entendendo? Hoje as pessoas chegam e falam assim: não, eu sou crente. E na primeira oportunidade que tem, mente, fica ocioso no trabalho, né, Vivi? Não entrega o que precisa entregar, engana. Mas, irmã Camila, eu tenho que ser perfeita para ser crente? Claro que não, porque se dependesse de perfeição, não tinha ninguém aqui, né? Mas você tem que ter um coração disposto à transformação, irmãos. Porque se Jesus vier hoje, você estiver com o coração do jeito que eu falei, você fica. Eu falei que a mensagem hoje era sem massagem. Então, como é que eu faço para saber se eu estou no caminho da transformação? Eu vou dizer se você não está, e depois eu vou dizer como ficar. Se você é uma pessoa que vive em infidelidade e idolatria, e aí eu não estou falando de outros deuses, eu não estou falando de outras religiões, eu estou falando de situações da sua vida. Se no domingo de manhã você pensa se vai vir para a igreja ou vai no churrasco da família, eu acho que você não está adorando a Deus, né? É um domingo por semana, irmãos. Eu sou de uma realidade que eu ia para a igreja terça, quinta, sábado, domingo. Terça, quinta, sábado, domingo. E domingo era o dia da igreja. Hoje é um domingo por semana. 1h30, 2 no máximo. E a gente quer negociar. Meus compromissos são depois do meio-dia, no domingo. Olha,
Eu vou dar um exemplo aqui da morte física, mas nos conduz à espiritual. Dentro da igreja não tem coisa pior do que crente morno, tipo zumbi, dentro da igreja. Ele não aviva e não deixa as outras pessoas serem avivadas. Moisés subiu ao monte e recebeu os mandamentos de Deus. De repente Deus disse para Moisés assim: desce, porque o povo está em idolatria. E ele desceu. Quando ele chegou lá, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Olha que coisa mais deprimente. Adorando um bezerro de ouro. Todos eles. Moisés, irritadíssimo, quebra as tábuas com os mandamentos, faz aquele sermão. E então ele diz assim: quem se arrepende do que fez? A tribo de Levi inteira. Não achando que Levi é bonzinho, viu? A tribo de Levi inteira. Eu me arrependo, eu peço perdão, eu entendi que realmente a gente errou e peço que Deus de Israel me perdoe. O resto do povo não estava nem aí. Sabe o que aconteceu? Morreu todo mundo pelas mãos da tribo de Levi. Todo mundo. A galera que adorou o bezerro de ouro, todo mundo. Se você está priorizando outra coisa na sua vida que não seja a vontade dele, você está em infidelidade, sim. E o caminho é a morte. Falta de discernimento. Quem não vive em transformação e não tem relacionamento com Deus, não tem vida com Deus, não tem a ligação direta com o Espírito Santo, tem falta de discernimento. Eu vou te dar um exemplo de um sacerdote, que hoje nós poderíamos chamar de pastor, enfim, um sacerdote. Uma mulher entrou num dia de adoração e começou a chorar compulsivamente. Ela não conseguia falar, irmãos. Ela só chorava e balbuciava, chorava e balbuciava. Ele chega para Ana e diz: como é que você ousa entrar aqui bêbada? Ele estava ligado no Espírito? Sim ou não? Não. A mulher estava aflita, estava angustiada, buscando um milagre de Deus. Ele chega para ela e acusa dela estar bêbada, falta de discernimento. Então ela olha para ele e fala assim: não, meu Senhor, é que eu busco isso e isso na minha vida, e eu já busco há tanto tempo que eu não consigo mais nem falar, eu só choro. Eu só choro. Eu não tenho força para falar, não sai palavras da minha boca, agora só sai lágrimas. E aí então ele entendeu e disse: vai em paz, minha senhora, vai em paz. Que o Senhor te conceda a tua petição. Recebe aí, em nome de Jesus. Inconsistência. A pessoa que não vive em transformação é inconsistente. Toda hora ela quer desistir. Toda hora ela quer parar. Toda hora. E ela não só quer desistir, ela incita outras pessoas a desistir também. Exemplo clássico disso? Mulher de Jó. Não estava entendendo nada que estava acontecendo com Jó. Nem Jó, né, irmãos? Jó também estava meio confuso, né? Meio, o que será que eu fiz? Será que eu peguei? O que está acontecendo? E então ela diz, olha para Jó naquela situação, doente, sem nada, pobre. E aí ela olha para Jó e fala assim: ô amor, vai dar tudo certo. Nós vamos chegar lá, o Senhor vai te ajudar. Nós passaremos por essa situação. É isso que ela fala? É? Ela desistiu, irmãos. E ela queria que Jó desistisse também. Não seja essa mulher em nome de Jesus. Olha para Jó e diz: maldiçoa esse Deus e morre. Já desiste logo da vida. Se você se encaixou em alguma dessas quatro, tem mais, né, irmão? Mas o que o Senhor me conduziu para falar hoje é isso. Se você se encaixou em alguma desses quatro apontamentos que eu fiz, então você precisa ser conduzido a uma vida de transformação. Você precisa ter intimidade com Deus e permitir que o Espírito Santo transforme você, para que você tenha Ele, mas ande em verdade. Então, Camila, como é que eu faço para andar ter uma vida em transformação, para adorar o Senhor? Para que eu não fique em adoração só aqui, para que eu não levante minhas mãos só aqui para adorar e chegue na minha casa na segunda-feira e não viva uma vida em adoração. Seja fiel, irmão. Seja fiel. O texto que nós lemos diz isso, que aquele que tem o Espírito vive em Espírito e caminha buscando a libertação, porque nós nos desvencilhamos de nós mesmos todos os dias um pouco mais quando nós estamos abertos à transformação. É uma vida, uma busca constante em libertação.
coisas na Bíblia, percebo que o crente também pode passar por períodos de libertação, sim, ao longo da sua caminhada com Cristo. E às vezes a gente acha que é uma pílula mágica. Aceitou Jesus e pronto. Você tem que buscar, porque Deus ele não é intruso. Ele não é um Deus tirano. Ele te mostra o caminho e você caminha ao encontro dessa transformação. Quando nós entendemos que nós somos destinados à glória que deve ser revelada em nós, quando você entende isso, você percebe que nada na sua vida é seu. Tudo foi dado por Deus em algum momento. Exatamente tudo. 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 Ah, mas eu tinha uma vida estável antes de aceitar Jesus. E será que Deus, sem dúvida, foi? Será que Deus, sem dúvida, foi? Eu não tenho dúvida disso. Mas hoje, entenda que tudo que você viveu até aqui, presta atenção nisso, irmãos, em nome de Jesus. É porque você está destinado à glória que há de ser revelada em você. Tudo que você viveu até aqui, de bom e de ruim, é porque você estava destinado à glória que há de ser revelada em você. Quem vive em transformação não aceita a condenação. E aqui ficou um ponto que eu acabei esquecendo de falar. A pessoa, quando ela não vive em transformação, ela vive se acusando, trazendo a culpa para si de tudo. Ela caminha da acusação para a vitimização, da acusação para a vitimização. E eu vou dizer uma coisa para você. Você que se acusa e acusa o outro irmão, toma cuidado também. Porque aquele que acusa, a Bíblia deixa muito claro o que acontece. Davi estava voltando com a arca da aliança, que havia sido roubada na época de Eli. Lembra Eli, que eu acabei de falar? De Ana? Pois é, a arca havia sido roubada lá. E Davi foi buscar como rei. E ele chegou, irmãos, ele estava tão feliz que a arca representava a presença de Deus, que Deus era com o povo, se a arca estivesse lá. Ele estava numa alegria tão extasiante, que quando ele foi chegando perto da casa dele, a cada 6 passos que ele dava, ele sacrificava um animal, e eles iam dançando e pulando, e aí ele arrancou as vestes reais para se fazer igual em adoração, porque Davi tinha um coração adorador, né? Eu não quero aqui que vocês me vejam como reis, eu quero aqui que vocês me vejam como adorador. E ele foi adorando, e foi chegando perto de casa, e Mical estava lá, desfilando no palácio real, né? Filha do rei, filha de Saul. E olhou Davi com as vestes como se fosse um pijama, enfim, não vem ao caso, e ficou irritadíssima. E quando Davi chegou perto dela, ela olhou e falou: que paterna é aquela lá embaixo? Você está ficando doido? O que foi, cara? O que eu fiz? Irmãos, imagina a alegria dele. A certeza de que Deus estava com ele, de que tudo ia dar certo. Sabe quando você chega com uma boa notícia, você fala: Deus falou, Ele vai nos ajudar. E aí, Mical olha para ele e fala assim: muito bonito, né? Dançando quase nu, como à toa. A Bíblia fala como vadio na presença dos servos. Que palhaçada, que coisa feia! Cadê seu decoro real? Davi olha para ela e diz assim: antes na presença do meu Deus, que me escolheu, que me chamou, do que na presença do seu pai. Quanto aos meus servos, eu serei honrado, pode ficar em paz. E Mical nunca foi mãe. Quando a gente vive em acusação ou acusa alguém, nós paramos de produzir, nós paramos de frutificar, nós paramos de dar fruto, nós ficamos amargos, ficamos secos. Agora, quando nós estamos em uma vida de adoração e constante transformação, o texto, no primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repita comigo: nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Mais forte: nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tome posse dessa palavra na sua vida hoje, em nome de Jesus. E para encerrar, quando nós estamos em uma vida de constante transformação para adorar o Senhor, nós
aceitamos a adoção de Deus. O texto nos diz que nós, e por inferência, ele nos diz que nós não seríamos filhos, mas por Jesus nos tornamos co-herdeiros de Cristo e ganhamos a filiação. Irmãos, pasmem vocês, o povo que é adotado pelo maior Pai de amor, que é o nosso Deus, é o que menos adota. Eu quero fazer esse parênteses. Eu fiz uma pesquisa rápida depois que eu ouvi aquele louvor que você me mandou. Hoje nós temos 178.500 igrejas evangélicas abertas no Brasil. Abertas, de portas abertas, funcionando, ok? De vários nomes. Um dia eu passei na frente da igreja, está escrito lá, Igreja Unirema. Eu falei, gente, vários nomes. E temos 34 mil crianças para adotar no nosso país. Para cada 6 igrejas, uma criança adotada, nós erradicamos os apegos aos pais. O povo que foi adotado por Deus é o que menos adota. Pense comigo, em uma calçada tem 6 igrejas. Se uma igreja dessa calçada adotar uma criança, não tem mais criança para se adotar no nosso país. Você já pensou se o Senhor, nosso Deus, tivesse os nossos critérios para amar os seus filhos, como seria? Ah, eu não vou adotar não, porque sei lá o que vai dar quando crescer, né? Já ouvi muito isso, irmãos. Muito. E o meu coração arde. Eu sempre falei com o Mateus que eu ainda vou adotar. Fico doida com a Bia, mas eu ainda, o Senhor vai me dar a oportunidade de adotar. Eu creio nisso, Jesus está ligado. Quando nós vivemos uma vida de filhos, e eu já quero pedir para o louvor vir subindo, quando nós vivemos uma vida de adoção, nós entendemos que nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo, nós queremos ficar perto do Pai. Nós queremos ficar perto do nosso Pai. Mas entenda uma coisa. Não existe irmão na igreja que é mais abençoado porque Deus gosta mais dele. Existe irmão na igreja que é mais próximo do Pai. Thaís, você tem 2 filhas. Uma é mais próxima de você que a outra? Uma é de falar mais com você, de contar mais coisa que a outra? A outra você tem que ir atrás? Não, lá em casa é. Lá em casa é. A minha irmã não fala. Tem que ameaçar de morte. Eu já falava pelos cotovelos. Aí a impressão que dava é que minha mãe ou meu pai gostava mais de uma do que de outra, mas não é. Não é sobre isso.
irmãos, nada mais importa. Nada mais importa. Quando eu estou adorando o Senhor em comunhão com os irmãos, nada mais importa. Nada, nada, nada. É como se a gente estivesse num pedacinho do céu e tudo que eu passei fizesse sentido. Todas as minhas dificuldades, todas as minhas lutas, todas as minhas decepções, as tristezas, as angústias, as dores. Porque foi para isso que Ele
a nossa adoração possa ser pura, viva, que a nossa oração, a nossa adoração possa ser verdadeira, Senhor Deus. Pai amado, que toda mácula, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai, que tenta contaminar a nossa adoração, Senhor, seja repreendido, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nós tenhamos os nossos olhos atentos aos céus, que nós tenhamos o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem derramado nos céus. Senhor Deus, talvez nós não estejamos percebendo, Pai, mas nós estamos buscando o trono, Senhor Deus da glória. Nós estamos buscando, Pai amado, o lugar santo, Senhor Deus, mas de forma equivocada. Talvez nós queremos chegar neste lugar, mas nós estamos indo na direção oposta, porque as nossas atitudes, ó Pai, têm nos afastado, Senhor. Pai, mostra-nos, Senhor Deus, mostra-nos, ó Pai, que estamos de maneira equivocada, porque o Teu Filho já disse que Ele é o caminho, Ele é o caminho que nos leva a este lugar de adoração. A Tua palavra, Pai, nos diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. O que nós temos falado em adoração ao Senhor, o que tem inundado o nosso coração para que nós possamos falar palavras de adoração ao Senhor. Senhor, que nós possamos ser cheios de Ti a cada dia mais, que a Tua palavra, Senhor, venha germinar e crescer no nosso coração, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que a árvore que dá bons frutos é uma boa árvore e ela será conhecida, o seu fruto será conhecido pela boa árvore que ela é. Senhor, nós estamos, Pai, ligados na videira, Senhor. Nós nos alimentamos, Pai, de Cristo, Senhor, que é o Santo de Israel, Pai. É Ele quem tem nos ensinado como adorar no santo lugar, Pai. Senhor, nós queremos viver neste lugar, Senhor. Nós não queremos ter experiências de passar por este lugar. Nós queremos ter a experiência de estarmos diante do trono de Deus todos os dias, como os anjos cantam e louvam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E assim nós dizemos: Pai, eis-nos aqui. Nós queremos viver neste lugar de adoração, Senhor. Que tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida, Pai, seja em adoração, Senhor. Que nós não sejamos diferentes, ó Pai, que nós não sejamos nada além de um verdadeiro adorador, ó Pai,
ou ter lábios impuros, Pai.